Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o psicólogo Elcio Pini, esse aqui é o meu canal. Toda semana a gente fala um pouquinho sobre psicologia por aqui. Hoje é terça-feira, para quem está assistindo no dia da gravação. Não é o meu dia normal de gravar os vídeos, mas eu vou regravar o vídeo sobre cleptomania que eu havia gravado antes do Natal e que por um problema na minha câmera de repente ficou mudo, né? Depois de 4 minutos ele ficou mudo e aí eu tive que tirar do ar o vídeo. Então vou gravar hoje de novo para vocês, né? Para falar de cleptomania, a gente vai falar primeiro um pouquinho sobre como boa parte das pessoas, infelizmente, gosta de fazer julgamentos, seja diretamente sobre colegas, familiares ou desconhecidos, ou até também sobre os seus próprios atos. Se as escolhas das pessoas já são suficientes para esses julgamentos, imaginem vocês como é comum condenar um sujeito que rouba, chamá-lo de ladrão e de todas as outras coisas que podem ser ainda piores quando vê na televisão ou presencia ou ouve alguém falar sobre algum objeto furtado, né? E sim, é claro, é péssimo ter um bem roubado, passar por situações de pânico, ficar com sentimento de impotência, de não conseguir fazer nada. Em mais de 95, 96% dos casos, o ladrão realmente é um bandido que deve ser julgado pelos seus atos, pelos órgãos competentes e condenado a cumprir pena proporcional ao dano que ele causou. Mas existem algumas pessoas que, apesar de roubar, não podem ser classificadas como ladrões, e sim doentes, os chamados cleptomaníacos. E existe uma enorme diferença entre um ladrão comum, um bandido comum e um cleptomaníaco. O portador da doença, ele rouba apenas objetos de lojas, amigos ou familiares, mas jamais, em hipótese alguma, usa violência ou armas para conseguir o que ele precisa. Ele age por impulso incontrolável de possuir algo que não é seu e que na grande maioria das vezes são coisas que ele não vai usar e que não terão nenhuma utilidade para ele. A doença em si não tem cura, mas o impulso de roubar pode desaparecer com tratamento psicológico e eventualmente tratamento psiquiátrico. Na terapia, o indivíduo é treinado para entender o problema que causa a ele mesmo e às outras pessoas e começar a aprender a controlar esse impulso de obter aquilo que não lhe pertence, revivendo aquelas emoções e sentimentos de culpa que acometem a ele sempre depois que o furto é feito. Apesar de ser uma doença que pode atingir pessoas de qualquer idade e qualquer gênero, a maior parte da população cleptomaníaca está entre adolescentes e pessoas no começo da fase adulta. Os sintomas são muito simples e fáceis de serem verificados, claro, por um profissional da psicologia ou até por um psiquiatra. O primeiro é a incapacidade de resistir ao impulso de furtar os objetos desnecessários. A pessoa não consegue se controlar, ela não precisa daquilo, ela sabe que não vai fazer nada com aquilo, mas é como se fosse incontrolável, ela precisa tentar pegar aquele objeto para ela. Depois, a tensão pré-furto, onde o paciente aumenta o fluxo de adrenalina, o que dificulta ainda mais o controle deste impulso. Assim que ele consegue o objeto, vem o alívio e a sensação de prazer por ter alcançado o objetivo. E por último, assim que a tensão e a euforia diminuem, vem a vergonha, o remorso e a culpa por ter feito aquilo. A causa do distúrbio não é totalmente conhecida, mas pesquisas mostram histórico de alcoolismo na família e, quimicamente, diminuição na produção da serotonina, que é produzida em maior quantidade no momento de tensão, ou seja, é uma forma involuntária de compensar a produção desse hormônio. A cleptomania, claro, pode causar muitos problemas sociais e também pessoais. Apesar de ser uma doença, ela não livra o seu portador dos problemas legais. Portanto, se ele rouba alguma coisa, algum objeto e é pego,
a doença não vai fazer com que ele seja simplesmente livrado de uma possível prisão, de um possível pagamento de cestas básicas, ou perder mesmo uma amizade e acabar tendo outros problemas. Claro que em um possível julgamento, uma possível audiência, se for comprovado com um laudo a doença, ele pode sair, ele pode ter a pena diminuída ou pagar de uma outra maneira, mas não vai sair ileso disso. Por isso é muito importante, pessoal, conhece alguém que tem os sintomas ou já se viu nessa situação, é fundamental procurar e começar o tratamento, tá bom? Muito obrigado por ficarem aqui comigo esses minutinhos. Quinta-feira, se tudo der certo, eu gravo um novo vídeo e eu espero todos vocês na quinta e na semana que vem. Grande abraço!